Olá, galerinha! Seja bem-vindo! Sou o professor Frank e hoje nós vamos corrigir as atividades da semana 3 do PET 8º ano de matemática referente ao volume 2. Belezinha? Vamos lá? Vem comigo! Galerinha, neste volume 2 nós estamos trabalhando com o tema álgebra e objeto de conhecimento nessas atividades da semana 3 é a associação de uma equação linear de primeiro grau a uma reta no plano cartesiano. Vamos lá para as atividades? Atividade 1. Galerinha, aqui na atividade 1, ele começa assim, né? Um editor de revista recebeu 2 matérias jornalísticas e 2 gráficos para que fossem publicados. Os gráficos estavam sem legenda e, por engano, foram misturados com as matérias. Muito bem. Então, ele está dizendo para nós aqui que tem 2 matérias jornalísticas e que houve um engano, os gráficos estão misturados. Joinha. Não vou ler as matérias com vocês agora, porque eu vou ler nas próximas atividades. Ok? Vamos lá. Bom, vamos ajudar esse editor a identificar qual gráfico corresponde a cada matéria jornalística? Para isso, responda as seguintes questões. Localize e escreva os pares ordenados para cada um dos gráficos. Muito bem, então para isso vamos voltar e analisar o gráfico A primeiro, ok? Galerinha, para identificar os pares ordenados, são aqueles que nós temos, né, representados com o x primeiro e o y depois. São as coordenadas dos pontos que você pode identificar aqui neste plano cartesiano, ok? O primeiro que nós temos aqui, ó, se nós observarmos aqui o ponto A, ele tem aqui no eixo x, né? Lembrando que esse aqui na horizontal é o eixo x e na vertical é o eixo y. Belezinha? Então aqui é o x e aqui é o y. Ó, nós temos aqui do ponto A o valor de x que vem primeiro, certo? Vamos ver qual que é a referência dele, ó. 1970, e ele está com o eixo y aqui no 60. Então o primeiro ponto, o ponto A, é x 1970 e o y 60, ok? E assim nós vamos fazendo para os outros pontos. Olha o ponto B, ó. Ponto B, nós temos aqui o x 1980 e o y 50. Então está aqui o nosso ponto B, 1980 o x e o y 50. E o ponto C? Ponto C, se nós formos analisar aqui, ó, aonde ele vai bater aqui no eixo x, 1990. E no eixo y, ó, no 40. Então, o nosso ponto C tem o x 1990 e o y 40. E assim por diante, ok, galerinha? Aí nós temos o ponto D, ó, 2000 e o y 30. E o ponto E, nós vamos ter o x 2010 e o y 20. Então, estão aqui os pontos ou pares ordenados do gráfico A. Tranquilão? Facinho, né? Vamos agora analisar o gráfico B. No gráfico B nós temos também os pontos A, B, C, D e E. Da mesma forma que nós fizemos no gráfico A, vamos fazer para o gráfico B. Vamos analisar o ponto A. Ó. O seu x está aqui embaixo, 1970, e o seu y está aqui, é o 20. Então, ponto A, 1970 o x e o y 20. O ponto B, ó, o ponto B está aqui, ó, 1980 e o y é 30. Então, está aqui o ponto B, 1980 para o x e 30 por y. E assim sucessivamente, né, galerinha? Olha o ponto C, 1990 para o x, 40 para o y. Olha o ponto D, 2000 para o x, 50 para o y. Olha o ponto E, 2010 para x, 60 para o y. Então, está aqui as coordenadas dos pontos do gráfico A e do gráfico B. Tranquilão? Esse é fácil. Vamos para o próximo. Letra B. As grandezas representadas no gráfico A crescem conjuntamente ou uma delas cresce enquanto a outra decresce? A inclinação da reta tem relação com o comportamento das duas grandezas envolvidas? Bom, para responder essas duas perguntinhas, precisamos analisar o gráfico A. Nós temos aqui o gráfico A. Vamos ver a primeira pergunta. Ó. As grandezas representadas no gráfico A crescem conjuntamente ou uma delas cresce enquanto a outra decresce? Vamos analisar aqui. Ó. Se eu tenho aqui no nosso eixo X o ano 1970, equivale a 60. Depois de 1980, equivale a 50.
né, no eixo Y. O que aconteceu aqui de 1970 a 1980? Diminuiu o valor. Para 1990 diminuiu, 2000 diminuiu, 2010 também diminuiu. Ou seja, conforme o tempo foi passando, esses valores foram diminuindo, né? Então está aumentando os anos, diminuindo os valores. Então nós podemos dizer que essas grandezas crescem enquanto a outra decresce, né? Então, enquanto o ano está crescendo, a outra está diminuindo. Tranquilão? Próxima pergunta, tem aqui, ó. A inclinação da reta tem relação com o comportamento das duas grandezas? Olha, nós já vimos, né, em aulas anteriores, e também já passou na aula do Rede Minas para vocês, falando em relação à inclinação da reta. O que acontece, galerinha? Quando nós podemos dizer assim, ó, sim, pois quando as duas grandezas são inversamente proporcionais, ou seja, enquanto uma cresce a outra decresce, a reta ficará inclinada para a esquerda. Sempre, viu, galerinha? Quando essas grandezas forem inversamente proporcionais, ou seja, enquanto uma está crescendo, a outra está diminuindo, ou pode ser o contrário também, às vezes a grandeza aqui no eixo X está diminuindo e a no eixo Y vai aumentando. Então, sempre quando elas forem inversamente proporcionais, a reta vai ficar inclinada para a esquerda. Belezinha? Segue a dica, hein? Valeu? Vamos para o próximo, letra C. Agora, fazendo a mesma analogia para o gráfico B, beleza? Então temos lá, ó, as grandezas no gráfico B crescem conjuntamente ou uma delas cresce enquanto a outra decresce? Vamos analisar o gráfico B, ó. 1970 é 20, 1980, 30, ou seja, de 70 para 80 aumentou o valor de Y. Ó, aumenta o ano, vai aumentando os valores de Y. Então nós podemos dizer que essas grandezas crescem conjuntamente, ok? Enquanto uma está crescendo, a outra também cresce. Bom, e a inclinação da reta tem relação com o comportamento das duas grandezas? Assim como eu disse no item B, sim, pois quando as duas grandezas são diretamente proporcionais, ou seja, enquanto uma cresce, a outra também cresce, a reta ficará inclinada para a direita. Ok, galerinha? Muito bem. Neste caso aqui, que ela fica inclinada para a direita, nós dizemos também que é uma função, né? Uma equação crescente. Conforme eu vou aumentando os valores de y também vão crescendo. E aqui do item B, o anterior, nós dizemos que ela é decrescente. Belezinha? Então vamos lá. Próximo. Letra D. Lendo o texto e localizando os dados, associe cada gráfico à matéria jornalística. Galerinha, lembra que lá no início ele disse que os gráficos estão trocados? Então nós temos que analisar agora e ver se realmente está trocado ou não e poder colocá-los no lugar correto, tá? Olha, vamos analisar na matéria jornalística aqui, ó. Ele diz para nós que em 1970 apenas 20% da população acessava os postos de saúde. O que nós temos aqui no gráfico A? 1970, nós temos aqui, deve estar pequenininho para vocês aí, não sei se vocês conseguem enxergar, mas está aqui, ó, 1970 equivale a 60%. O que não corresponde, porque aqui está dizendo que 1970 é 20. E o gráfico B eu tenho, ó, 1970, 20. Tá vendo? E depois ele diz que em 2010 aumentaram para 60%. Olha aqui, ó, 2010, 60%. Então o gráfico B corresponde à matéria jornalística 1. Belezinha? Então, fazendo a troca que foi pedida para nós aqui, o correto ficaria dessa forma aqui, ó, certo? Então, a matéria jornalística 1 refere-se ao gráfico B e a matéria jornalística 2 ao gráfico A. Vamos ver se dá certinho, ó. 1970, vimos que 60% da população. Então, ó, 1970, 60%, certinho. E em 2010, 20, ó, 2010, 20. Então, belezinha. Joia? Então, você vai escrever no seu caderninho aí, ó. Matéria jornalística 1, gráfico B. Matéria jornalística 2, gráfico A. Tranquilão? Vamos para o próximo. Você identificou erros ou equívoco na construção dos gráficos? Se sim, relate quais. Galerinha, para fazer esse item, precisa analisar esses gráficos novamente. Então, eles estão aqui ordenados agora na forma correta. Ó, eu vou listar aqui
alguns pontos que eu verifiquei, tá bom? E aí eu peço para vocês que, se caso vocês tenham observado outra coisa que eu não coloquei aqui, deixe no comentário aí, beleza? Vamos combinar assim? Então, se você encontrou outras coisas que eu não listei aqui, você deixa no comentário aí. Ó, primeira coisa que eu posso dizer é a identificação dos eixos que ficou faltando aqui, ó. Então nós sabemos que toda vez que você for fornecer um gráfico, né, eu preciso nomear os eixos. Esse eixo aqui, ó, 1970, que é o eixo X, ele se trata do ano, né? Então eu teria que colocar aqui isso aqui é referente ao ano. E esse gráfico do eixo Y, como os valores estão em porcentagem, né? Então eu poderia colocar aqui que é o percentual, ok? Então percentual ou porcentagem, tanto faz. Então faltou aqui, por exemplo, aqui também colocaria ano e aqui o eixo Y é referente ao percentual. Ou simplesmente colocado o símbolo de porcentagem aqui, tá? Que aí você olhando já sabe que esses valores são valores percentuais. Outra coisa que eu observei: utilização de pontos desconhecidos. Por quê? Porque nós não sabemos se esses gráficos foram elaborados, né, ou construídos através das informações que estão na matéria, ou se a matéria foi escrita através dessas informações do gráfico. Isso faz diferença, tá? Por quê? Porque se esses gráficos foram construídos através da informação na notícia, nós temos apenas aqui informações de 1970 e 2010. 1970, 2010. Esses outros anos que nós temos aqui no meio, não foi fornecido essas informações na matéria. Então esses dados aqui, eles não são confiáveis, não é? Eu não sei se realmente esses valores estão corretos, porque eles não estão contidos aqui na matéria. E acontece a mesma coisa na matéria jornalística 2. Nós temos como informação aqui de 1970, né? E 2010. 1970, 2010. E esses outros pontos no meio não está falando aqui na matéria. Então eu não tenho certeza se esses valores aqui estão corretos, tá? Então por isso que eu coloquei aqui a utilização de pontos desconhecidos, que seriam esses do meio aqui. Belezinha? Outra coisa que eu observei foi a construção da reta ultrapassando o ponto inicial conhecido. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, aqui na matéria está dizendo, ó, em 1970. Então a informação inicial que ele nos oferece aqui é a partir de 1970. O que significa que o que eu tenho antes aqui de 1970 não está contido na matéria. Então esses valores aqui não poderiam estar aqui, porque eu não desconheço. Da mesma forma que no gráfico A, ó, a partir de 1970 eu conheço. Para cá eu não conheço. Então esses valores aqui, essa reta não poderia estar aqui, tá? Muito bem. Isso reforçando novamente, porque nós estamos entendendo que este gráfico foi construído através das informações que estão nas matérias, tá bom? Outra coisa que nós podemos dizer aqui é o seguinte, ó. No início da matéria é mencionada a guerra contra catapora e no final é apresentado dados da população infectada pela cachumba. Isso referente à matéria jornalística 2, tá, galerinha? Olha aqui, ó, não sei se você reparou, né? Mas aqui ele começa, ó, o Brasil está ganhando a guerra contra a catapora, e aqui embaixo ele traz dados sobre a cachumba. E catapora e cachumba são duas coisas totalmente diferentes, não é? Então, não é correto. Eu acho que ocorreu um equívoco aqui nessas informações. Então, eu coloquei aqui, belezinha? Outra coisa também que ficou faltando aqui, tá? E ele diz isso para nós lá no início da atividade 1, é que faltou a legenda dos gráficos, não é? Ou o nome, né? Então nós podemos colocar aqui, eu até deixei e não pus, seria o nome, tá? O nome do gráfico. Talvez o nome não seja a palavra correta, seria, ao invés de nome, eu utilizar título, tá?
o título do gráfico. Belezinha? Muito bem. Porque repare, ficou gráfico A, gráfico B. O correto seria o título que ele está querendo dizer aqui, né? Matéria jornalística 2, ou caso de catapora, não é? Coisas assim. Então, esse tipo de informação que está faltando aqui é o título nesses dois gráficos. Tudo bem? De novo, se caso você enxergou outra coisa aqui que eu não tenha observado, deixa no comentário aí para nós. Tranquilão? Belezinha? Então vamos lá. Continuando. Na atividade 2. Atividade 2 diz assim, ó. Associe as equações y igual 2x mais 1 e y igual a menos 2x mais 1 às suas respectivas representações gráficas no plano cartesiano. Galerinha, foi fornecido para nós aqui duas equações e dois gráficos. O que nós temos que saber ou fazer? Identificar. Esse gráfico 1 equivale a qual dessas equações? E o gráfico 2, a qual equação que equivale ao gráfico 2? Beleza? Existem duas formas de fazer isso. Eu vou explicar para vocês uma maneira de você encontrar isso, tá? Vamos supor que esta equação, essa primeira aqui, ó, vamos supor que ela seja referente ao gráfico 1. Então, estamos fazendo esta suposição. Y igual a 2x mais 1. O que significa que, se ela for a equação deste gráfico, se eu escolher qualquer ponto desse gráfico aqui, esta equação deve ser verdadeira. O que eu estou querendo dizer? Vamos escolher esse ponto aqui, ó, ponto 1, y3. Ó, nós temos aqui esse ponto. Ok? Ponto x1, y3. Esse ponto. Significa que, se eu substituir o x por 1 naquela equação, o y deve ser igual a 3, tá? Vamos fazer isso? Vamos verificar? Então, vamos lá. Ó. Vou colocar aqui o meu valor de x igual a 1. Vou substituir o x por 1. Então, vai ser assim, ó, y igual a 2x, então 2 vezes 1, mais 1. Y igual 2 vezes 1 dá 2, 2 mais 1 é 3. Opa, que joinha. Então, se meu x for 1, o y é 3. Beleza, deu certinho. Mas para tirar a dúvida nossa, vamos escolher outro ponto que nós temos aqui, fácil de identificar no gráfico. Por exemplo, esse aqui, ó, esse outro ponto aqui. Tá? X menos 1, ó, x menos 1, y menos 1. Então, vamos fazer isso também para esta situação. Para x igual a menos 1. Certinho? Mesma equação, y igual 2x, então 2 vezes o x, desculpa, que é menos 1, vezes, ou vezes não, mais 1. Ó, a equação é 2x mais 1. Então, 2 vezes o x, que é menos 1, vou colocar dentro do parênteses por ser negativo, mais 1, tá? Então, vai ficar y igual 2 vezes menos 1 dá menos 2, e menos 2 mais 1 dá menos 1. Opa, que legal. Ó. Então, se meu x for menos 1, meu y também é menos 1. Então, nós já temos dois pontos aqui que verificaram. Então, nós podemos dizer com certeza que este gráfico 1 equivale à equação y igual 2x mais 1. Beleza? Lembrando que existem duas formas de fazer isso. Estou mostrando para você uma delas, ok? Galerinha, agora, se eu já identifiquei que essa equação equivale ao gráfico 1, é óbvio que esta outra equação aqui, y menos 2x mais 1, vai ser referente ao gráfico 2, não é? Muito bem, então você já pode definir que esse gráfico equivale à equação y igual a menos 2x mais 1. Porém, como nós estamos aqui, né? Vamos verificar se isso realmente é verdadeiro, se ela realmente é. Ó, vamos pegar um ponto aqui desse gráfico conhecido. Ó. Tem aqui, por exemplo, o ponto x1 e o y menos 1 aqui. Ó. Então, x1 e o y menos 1. A equação é y igual a menos 2x mais 1. Se eu for usar o meu x igual a 1, vamos ver o que vai acontecer. Y vai ser igual. Opa, aqui não é P, é X. Ei, tio Frank, fala uma coisa, escreve outra. Difícil, hein? Aí. Lembrando que no lugar do X, vou substituir por 1. Ó. Então, vai ficar menos 2x, menos 2 vezes 1, mais 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2.
Menos 2 mais 1 dá menos 1. Opa, então se o x for 1, o y vai ser menos 1. Ó, deu certinho, beleza? E se eu pegar outro ponto aqui e fizer a verificação, vai dar certinho também. Então nós só fizemos isso para verificar, ok? Muito bem. Galerinha, lembra que eu disse que existem duas formas? Essa é uma delas, tá? A outra, muito mais fácil, se você lembrar da seguinte informação, ó. Presta atenção no que o tio Frank vai falar para você. Nesse tipo de equação, você vai sempre observar o carinha aqui, ó, esse carinha que é o x, aqui e aqui, tá? Por quê? Porque esse x aqui ele é muito importante, essa variável x. Ela que vai dizer qual vai ser a inclinação da reta, tá? Sempre que o valor de x for positivo, ou seja, maior que zero, esta reta vai ser o que nós dizemos uma reta crescente. E ela vai estar inclinada para a direita, assim. E quando o meu x, vou escrever aqui, ó, quando o meu x for negativo, x negativo, ó, menor que zero, esta reta vai estar inclinada para a esquerda. Beleza? Então repare só, aqui é 2x, 2x é positivo, está inclinado para a direita. Esse carinha é menos 2x é negativo, menor que zero. O que aconteceu com a reta? Inclinada para a esquerda. Belezinha? Essa é a dica do tio Frank. Guarda ela, hein? Muito bem. Próxima atividade. Atividade 3. Localize os seguintes pares ordenados no plano cartesiano. Então foi fornecido esses pares ordenados. Para localizá-los no plano cartesiano, assim como nós fizemos nas atividades da semana 2, nós vamos utilizar aqui a nossa malha quadriculada. Como disse para vocês, fica bem mais fácil. Galerinha, para construir o plano cartesiano, precisamos do eixo X. Está ele aqui. Precisamos também do eixo Y, na horizontal. Olha ele aqui. Muito bem. Lembrando que os pontos que nós vamos identificar aqui, né? Tem coordenada o primeiro valor de x e o segundo valor de y, sempre assim, tá? Então você vai localizar esses pontos aqui no plano cartesiano. Primeiro eu vou numerar as minhas coordenadas, ou seja, os meus valores aqui no eixo x e no eixo y. Aqui vai ser o 0, aqui o 1, 2, 3, 4, 5. Até onde ir no eixo x? Observando, ó, o primeiro valor é de x, ó, 1, 2, 3, 4, 5, vai até o 5, então não preciso usar mais, tá bom? E os valores de y estão aqui, ó, 3, 5, 7, 9 e 11, então vai até o 11, preciso do 11, ó. Então, 1, 2, 3, galerinha, pelo amor de Deus, vou falar de novo, o pessoal que acompanha eu aí já sabe disso. No plano cartesiano, esses valores aqui são equidistantes. Tem a mesma distância do 0 para o 1 e a mesma distância do 1 para o 2. E do 2 para o 3, do 3 para o 4, do 4 para o 5. E a mesma distância que eu usar aqui, vou usar aqui, ó. Do 0 para o 1 é a mesma distância que do 0 para o 1 aqui. Mesma distância. Eles são equidistantes. Vai fazer no seu caderninho? Não vai usar a malha quadriculada? Usa a régua. E marque na sua régua centímetro. Cada 1 centímetro você faz um tracinho desse. Ok? E aqui também no eixo Y. Cada centímetro você faz um tracinho. Para ficar com a mesma distância. O tio Frank fala isso toda vez, mas vai pegar a atividade, tá tudo errado. Vocês não acreditam? Vou mostrar para vocês. Galera, então no eixo Y eu vou até o 11, ó, 7, 8, 9, 10, 11. Beleza? Muito bem. Agora vamos identificar os pontos, não é? Ó, ponto A. Tem coordenada x1 e y3, ó. x1 e y3, está aqui o ponto. Lembrando que eu estou usando a malha quadriculada, então fica facinho de eu identificar o ponto. Se você não estiver usando malha quadriculada, você vai ter que fazer o quê? Galerinha aí já sabe, ó. Vai pegar aqui no 1, vai fazer uma reta, uma linha tracejada com a régua,
que seja perpendicular ao eixo X. O que é isso, perpendicular, professor? Não lembro mais. Ah, perpendicular é que forma um ângulo reto aqui de 90 graus. Ó. Beleza? Não vai fazer um negócio torto. Tem gente que faz assim, ó, aí faz coisa assim. Aí depois vem para cá. Tá errado isso, tá vendo? Que absurdo. Estou exagerando, mas é mais ou menos isso que os alunos fazem. É, não acredita? Galerinha, então você faz assim no seu caderninho, a linha tracejada, bem fraquinha, tá? Não é para fazer linha cheia não, tem gente que faz assim, ó. Também tá errado isso, não pode ser, tá bom? Por quê? Porque isso aqui é uma linha imaginária. Linha imaginária que a gente faz, tá? Beleza? Então tem que ser fraquinha, tracejada assim, ó, porque indicando que é uma linha imaginária. Joinha. Este é o ponto A. Agora o ponto B, ó. Ponto B tem coordenadas x2, y5, ó. x2, y5. Então tá aqui. Beleza? Lembrando que eu estou usando a minha malha quadriculada, eu não vou fazer a linha tracejada. No seu caderninho, se você não usar, você faz. Próximo, ponto, esse é o ponto B, opa. O próximo, ponto C, coordenadas x3, y7, ó, x3, y7 está aqui. Beleza? Esse é o ponto C. E o 4, galerinha, ó, o ponto D é o x4 e o y9. x4, y9, y9 está aqui, ó. Então vai ficar aqui o meu ponto. Beleza? Esse é o ponto D. Ponto E, coordenadas x5, y11, ó. x5, vamos ver aqui, 5, 11. Então meu ponto está aqui. Esse é o meu ponto E. Belezinha? Então é assim que faz seu plano cartesiano. Pelo amor de Deus, faz bonitinho, caprichado no seu caderninho, tá bom? Tirar foto pro seu professor, mandar uma coisa linda para ele ver. Ok? Muito bem. Então, continuando aí na atividade 3. Letra A. Podemos traçar uma reta pelos pontos localizados no plano cartesiano? Galerinha, aqui não vai apenas... O que você vai fazer? Você vai voltar lá no item inicial do 3, que tem o gráfico, o plano cartesiano. Nós identificamos os pontos. E aqui você vai pegar uma régua, certo? E vai colocar a régua alinhada nesses pontos aqui. Vai verificar se é possível traçar uma reta passando por eles, tá? Então vai ficar assim, ó. Ah, é possível, ó, tem uma reta que passa por todos os pontos. Ah, legal, então sim. Então faça isso, vai lá no gráfico, traça a reta, belezinha? E aí depois você vem aqui e responde, sim, é possível. Tranquilão? Mamão com açúcar, hein? Vai mandar foto pro seu professor sem a reta não, hein? Letra B. Observando os páreos ordenados e a inclinação da reta, as duas grandezas crescem conjuntamente ou uma decresce enquanto a outra cresce. De novo, vamos voltar para o nosso gráfico. Está ele aqui, ó, nosso plano cartesiano. Vamos analisar. Ó, o número 1, se o x for 1, meu y é 3. Se o x for 2, o y é 5. Aumentou. Se o x for 3, o y é 7. Então, está fazendo o quê? Está aumentando. Então, é o que nós dizemos, lembra? São grandezas diretamente proporcionais. Enquanto uma está crescendo, a outra também cresce. Então, nesse caso, o que nós vamos responder? As duas grandezas crescem conjuntamente. Tranquilão? Enxergou isso? Espero que sim, galerinha. Vocês são muito inteligentes. Próximo. 4. Muito bem. No 4, nós temos uma situação parecida com a atividade 3, tá? Então, por isso que eu já trouxe aqui o meu plano cartesiano prontinho com os pontos identificados aí, tá? Então, olha o que foi feito. Mesma coisa. O eixo X, o eixo Y, tá? Por que o meu eixo X agora ficou mais para cima? Porque nesses pontos, olha, vamos utilizar números negativos para o eixo Y. Foi preciso até o menos 5. Então, ó, o eixo X está aqui na horizontal, eixo Y na vertical. Belezinha? Olha aqui o ponto A, coordenadas x1, y3, ó. x1, y3, tá vendo que bonitinho? Tá aqui, ó. x1, y3. Coordenadas do ponto B, ó. x2,
y1, tá aqui, ó, que bonitinho. Beleza? Coordenadas do ponto C, ó, x3, y menos 1, ó, x3 menos 1, tá aqui, bonitinho. Beleza? Ó, do ponto D, x4, y menos 3, ó, x4, y menos 3, ó, bonitinho. E o ponto E, ó, x5, y menos 5, tá vendo? Então estão todos os pontos aqui, o A, o B, o C, o D e o E. Então seu plano cartesiano vai ficar assim, bonitinho, no caderninho, lembrando que os pontos aqui são equidistantes, não é? Do jeitinho que o tio Frank já ensinou. Beleza. Continuando agora da atividade 4. Galerinha, aqui eu já Nossa, agora fugiu a palavrinha. Como a atividade 4, você viu que ela é exatamente igual à atividade 3, só mudou os pontos, não é? E nós vimos que lá ela pergunta se é possível traçar uma reta entre esses pontos. Eu já fiz a reta aqui, ó. Tranquilão? Então eu passei sim, é possível lá. Tem uma reta que passa por todos os pontos, belezinha? Então vamos lá. Respondendo a letra A. Podemos traçar uma reta pelos pontos localizados no plano cartesiano? Sim, o tio Frank falou que pode. Olha lá. Certo? Passa por todos os pontos. Então sim. Joia. E agora? Letra B. Observando para os ordenados a inclinação da reta. As duas grandezas crescem conjuntamente ou uma decresce enquanto a outra cresce? Vamos analisar o gráfico. Vamos verificar aqui, ó. Quando o meu x era 1, meu y foi 3. Quando o meu x foi 2, o y foi 1. O 3 menos 1, o que aconteceu? Conforme eu fui aumentando o valor de x, meu y foi diminuindo. Então, o que acontece nesse caso? Uma cresce enquanto a outra decresce, seria o correto, tá, pessoal? Então, está aumentando o valor de x e diminuindo os valores de y. É o que nós chamamos de grandezas inversamente proporcionais. Enquanto uma aumenta, a outra diminui. Tranquilão? Belezinha, né? Então, vamos lá. Atividade 5. Galerinha, olha só para você ver a atividade 5. Ó. Em uma certa cidade, funcionam duas empresas de táxi. A empresa A cobra R$ 12,00 de bandeirada e R$ 3,00 por quilômetro rodado. A empresa B cobra R$ 10,00 de bandeirada e R$ 4,00 por quilômetro rodado. Para facilitar a compreensão, as empresas elaboraram os gráficos a seguir. Analise os gráficos e responda. Galerinha, quando nós vamos analisar o gráfico, conforme ele está pedindo, nós vamos observar que tem um problema aqui, tá? Ficou meio ruimzinho aí os valores para você enxergar, não sei se vocês estão enxergando aí, mas é o seguinte. Quando ele diz assim, ó, que a empresa A cobra R$ 12,00 de bandeirada, esses R$ 12,00 é fixo, tá? Significa que a partir do momento que o cara entrou no táxi, sentou no banco e já está pagando R$ 12,00 da empresa A. E na empresa B já vai pagar 10, tá? Conforme o carro vai começando a andar, ele vai pagar o quê? R$ 3,00 por quilômetro rodado, tá? E na empresa B ele paga R$ 4,00 por quilômetro rodado, belezinha? Então nós podemos definir aqui uma expressão que representa aqui, ó, a empresa A, né? Vamos ver aqui, ó, a empresa A, o táxi A. Ele cobra R$ 12,00, entrou no táxi, você já paga 12, mais R$ 3,00 por quilômetro rodado, vou chamar quilômetro rodado de X. Então vai ser 12 mais 3x. Na empresa B, ele entra no táxi e paga R$ 10,00, mais R$ 4,00 por quilômetro rodado, então mais 4x, chamando quilômetro rodado de x, ok? Repare comigo que assim que o cara entra no táxi, ele paga R$ 12,00, então tá aqui, ó, beleza. Tem um ponto aqui, 12, aqui seria o zero, tá? Entrou, já paga 12. Começou a andar, se ele andar 1 km, ó, vamos fazer um teste. 1 km vai ser 3 vezes 1. 3 vezes 1 dá 3. Então 12 mais 3 dá 15, né? Então se ele andar 1 km, ele vai pagar R$ 15,00. E veja que aqui no gráfico não tem nem o valor de 15, tá vendo? Então está errado esse gráfico aqui, não está correto. Da mesma forma, se você analisar o gráfico para o táxi B, ó, R$ 10,00 mais 4 por quilômetro, se ele andar 1 km, ele vai pagar 4 vezes 1 dá 4, 10 mais 4, 14. Ó, 1 km
ele teria que pagar 14 e não tem esse ponto aqui, ó. Então esse gráfico não está de acordo com as informações contidas no enunciado da atividade. Bom, a partir daí, nós temos duas opções para corrigir esse exercício para que a gente possa fazer. A primeira é alterar os valores fornecidos aqui, tá? Para que dê certo em relação ao gráfico, ou eu faço o contrário, altero o gráfico para atender as informações que estão no problema, tá bom? Eu optei pela a seguinte situação. Considerei que as informações no enunciado do exercício estão corretas, tá? E que o gráfico está errado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alterar o gráfico, tá? Então, eu fiz uma alteração no gráfico e ele fica dessa forma aqui, a forma correta. Tudo bem? Então, ó, agora estamos corretamente. Ó. Esse aqui é o eixo X e esse aqui é o eixo Y, beleza? No eixo X equivale ao quilômetro rodado e o eixo Y equivale ao valor em reais que você vai pagar, tá? Agora, qual é o gráfico, qual é a reta, né, do táxi A e do táxi B? Como eu disse para vocês, aqui no táxi A, vou colocar uma cor aqui diferente, ó. No táxi A, como eu disse para vocês, ele paga R$12 fixo mais R$3 por quilômetro rodado, certo? Então, ele vai iniciar com R$12, tá? Então, esse é o ponto de início dele. Pagou, entrou dentro do táxi, vai pagar R$12, ok? Muito bem. Então, esse carinha aqui equivale ao gráfico do táxi A. Como eu disse para vocês também, no táxi B, o que acontece com o táxi B? Ele, carinha lá, paga R$10, entrou no táxi, paga R$10, mais R$4 por quilômetro rodado. Então, ele vai iniciar onde? Inicia aqui em 10, pagando R$10. Então, esse carinha que está em vermelho equivale ao táxi B. Tranquilão? Então, essas informações também estavam faltando lá naquele gráfico inicial. Agora, nós temos certinho aqui, galerinha. Lembra que eu falei para você que se ele andar 1 km, se ele andar 1 km aqui no táxi A, ó, se ele andar 1 km, então ele vai ter R$12 de bandeirada mais 3 vezes 1. 3 vezes 1 dá 3, 12 mais 3 dá 15. Então, ó, se ele andar 1 km, ele vai pagar R$15, ó, tá aqui. Certo? Belezinha. E no táxi B, se ele andar 1 km, no táxi B, é R$10 de bandeirada mais 4 vezes 1. 4 vezes 1 dá 4, 10 mais 4, 14. Vai dar certinho, ó, se ele andar 1 km, paga 14. Beleza? Agora ficou certinho aqui o nosso gráfico. A partir desse gráfico é que eu vou responder as perguntas que vêm a seguir da atividade 5. Tranquilão? Entenderam o que eu fiz? Então eu optei por alterar o gráfico. Tudo bem? Então vamos lá. Perguntinha, letra A. Para qual quilometragem o valor a ser pago pela corrida é o mesmo para ambas as empresas? Vamos analisar o gráfico que nós fizemos aqui, ó. Agora eu consigo responder essa pergunta, porque eu fiz alteração no gráfico. Está vendo esse ponto aqui? Este ponto é o que nós chamamos de ponto de interseção entre os dois gráficos, entre as duas situações do táxi A, lembrando que esse é o A e esse aqui é o B, não é? Muito bem. Esse é o ponto de interseção. É nesse ponto em que vai ser pago o mesmo valor. Ou seja, como aqui equivale ao quilômetro, e aqui o valor pago, né? Então, nós temos equivalente a 2 km. Em 2 km, eu vou pagar R$18, tanto no táxi A quanto no táxi B. Beleza? Então, a resposta aqui vai ser o quê? Em 2 km. Ok? 2 km paga o mesmo valor, tanto no A quanto no B. Próxima pergunta. Em que situação é mais vantajoso utilizar a empresa A ou a empresa B? Novamente, vamos analisar o nosso gráfico. Temos aqui. Galerinha, vamos analisar esse gráfico nesse plano cartesiano e ver as informações que ele passa para nós. Ó, em vermelho é do táxi B, em azul é do táxi A, ok?
Vamos ver aqui, ó, 1 km. Se eu rodar 1 km, eu vou pagar R$15 no táxi A e pago R$14 no táxi B, ou seja, aqui o B é mais vantagem. Quando chega aqui em 2 km, nós pagamos o mesmo valor, tanto no A quanto no B. A partir de 2 km, o que está acontecendo aqui? Ó? O A começa a ter valores menor, tá vendo? E o B começa a ter valores maior do que o A. Então significa que a partir de 2 km, eu vou pagar mais no táxi B do que no táxi A, tá? Então, como fica a nossa resposta para esta situação? Fica assim, ó. A empresa A é mais vantajosa para corridas acima de 2 km, enquanto a empresa B é mais vantajoso para corridas abaixo de 2 km. Beleza, galerinha? Então, é um tipo de informação interessante, né, de uma situação do dia a dia, que é lógico que você não vai fazer uma equação dessa e montar o gráfico, vai escolher qual gráfico, qual empresa de táxi você vai utilizar. Mas empresas, né, que gastam dinheiro com táxi, com seus funcionários, por exemplo, pode estar fazendo essa análise. Tranquilão? Ficou claro? Ficou dúvida? Não entendeu? Deixa no comentário, que aí o tio Frank vai poder te ajudar. Tranquilão? Pessoal, muito obrigado. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima semana. Fique com Deus e tchau.